para o texto, ou o contexto, né? Tem um dos versículos que diz que, assim como os filhos herdam, ou como a herança dos filhos é pelo sangue, pela carne, Jesus também teve que se tornar carne e sangue por nós, para poder aperfeiçoar, para poder se tornar igual e mostrar que é possível nós sermos santos para Deus, nós nos entregarmos a Deus e nós até mesmo nos sacrificarmos pelos irmãos por amor a Deus, não por amor simplesmente próprio, mas também por amor a Deus, principalmente. Jesus ele veio fazer isto. Jesus ele veio para se entregar por nós e nos dar o exemplo de que nós devemos fazer de tudo para conviver bem com os nossos irmãos, conviver bem na sociedade em que nós vivemos, mesmo que seja uma sociedade muitas vezes que não nos leva a sério, que zomba de nós, né? As pessoas muitas vezes zombam daqueles que creem, zombam daqueles que fazem a vontade de Deus, zombam daqueles que creem em Deus, porque a sociedade está cada vez mais materialista, está cada vez mais com uma infiltração do pensamento mais carnal que nós podemos ver em todas as épocas, embora em todas as épocas, o ser humano sempre foi muito voltado às suas práticas carnais, aos delírios carnais, às coisas mundanas, às coisas que às vezes a gente fica até meio perplexo, né? Nós vamos ver na história da humanidade que nos tempos de Jesus mesmo e em outros tempos dos apóstolos, por exemplo, as diversões dos romanos era de competições sangrentas nas arenas, né? E olha só que coisa terrível, que coisa mais abrupta, que coisa mais brutal é ver uma competição de pessoas se ensanguentando, se matando, e eles aplaudiam aquelas pessoas, aquelas vítimas que normalmente eram prisioneiros, normalmente eram pessoas que às vezes eles pegavam até mesmo como escravos e faziam lutar ali diante dos seus olhos com uma incapacidade. Eles primeiro deixavam as pessoas mais incapazes, sem armamento, sem nada, lutarem com aqueles que tinham mais força, ou às vezes até mesmo com animais. Então era alguma coisa muito brutal, era alguma coisa muito feroz, era alguma coisa muito da carnalidade e da ignorância. Sim, meus amados irmãos. E o ser humano em todas as épocas teve essas coisas, mas hoje nós temos uma questão que às vezes é muito proibido determinadas coisas como essas, né? Mas nós temos também digamos assim, uma afronta aos bons costumes, e isso não é tão velado quanto era há um tempo atrás, né? De uma certa forma eles foram muito velados porque a sociedade se tornou um tanto cristã ou moldada pelos comportamentos cristãos, porém, na verdade, muitas pessoas que não concordam, que não concordavam e que jamais vão concordar com aquilo que é correto, com aquilo que é verdadeiro, com aquilo que é de Deus, eles vão estar sempre contrários às questões espirituais, vão sempre estar contrários e querendo muitas vezes até mesmo acabar, extinguir as questões espirituais. E infelizmente o mundo caminha para esse precipício, para entrar num domínio totalmente carnal. Enquanto muitos estão dizendo por aí que o mundo vai ser melhor, que o mundo está indo para a destruição até mesmo das religiões, das guerras, dessas coisas todas, quanto mais se fala isso, mais se vê que o ser humano está se aprofundando no mal, que está se aprofundando nas incertezas, as economias estão afundando, estão cada vez mais corruptos, os seres humanos estão cada vez mais corruptos, a corrupção está abrangendo níveis
incríveis, né? Que sempre houve, mas está cada vez mais latente na sociedade, está cada vez mais viva na sociedade a destruição através da corrupção, através de males, através de, digamos assim, incentivo até mesmo à criminalidade, enquanto da sociedade, né, as pessoas do bem querem ser realmente livres, querem viver em paz, muitas pessoas estão querendo a destruição da sociedade, a destruição dos lares, a destruição das boas práticas, a destruição das famílias, né? Muitos estão querendo isso. E o mundo, por isso, jaz no maligno, diz a palavra de Deus.